bem-vindos ao podcast Mulheres Seguras. Aqui não é conversa, é formação. 3 mulheres, 3 histórias e uma direção. Eu sou Francilene Vargas e você está no podcast Mulheres Seguras. Olá, eu sou Giane Delgado Gomes e hoje vamos falar de recomeços. Eu sou a Aurishi Malavé, super feliz de estar mais uma vez aqui na bancada de Mulheres Seguras Pod. Porque eu sou venezuelana e eu represento a voz dessa mulher que renasceu das cinzas e foi forjada pelo fogo. A voz da mulher venezuelana no Brasil. Como vocês sabem já, o meu bordão fala de renascimento. E justamente a nossa convidada, essa é a palavra clave na história dela. Ela é Caterine Mota, CEO da Solar City e é venezuelana. Bem-vinda, Caterine! Bem-vinda, Caterine! Gente, muito obrigada, que linda! Para mim é uma honra realmente estar na frente de essas mulheres maravilhosas. Muito obrigada pelo convite. Realmente fiquei muito... Meu Deus, que linda! Eu te disse, real, porque realmente a palavra renascimento faz parte da nossa história, principalmente da história das mulheres venezuelanas. Eu sei que muitos de vocês querem saber por como é que Caterine renasceu aqui, o que aconteceu. Mas antes disso, eu quero falar para vocês que a Caterine está num ambiente que não é para nada raro para ela. Porque ela nasceu dentro da rádio venezuelana. Uau. A partir daí é que nasce a história dessa menina que hoje se tornou uma mulher reconhecida e cada dia crescendo. Então, vamos falar um pouco desse gostinho da rádio na Venezuela. Oh, que linda! Sim, realmente, eu comecei na rádio... Eu tinha 14 anos, mais ou menos, estava estudando. Aí comecei a me apaixonar pela rádio. Comecei, minha mãe me levou, meus tios, toda a minha família me apoiou para ir para a rádio. Eu comecei na rádio muito nova. Aí comecei a gostar. Depois me formei em administração, muito diferente, né? Mas sempre fazia eventos com equipe, estava aí sempre com minha mãe. Estava aí envolvida na parte dos shows, das apresentações, e sempre gostei disso. Depois disso, né, fiquei grávida. Aí... Com qual idade você engravidou na Venezuela? Muito nova. Eu tinha 18, mais ou menos, 17, 18. 18. Mais aproximadamente. Mas aí impactou, obviamente, a tua vida? Muito. Aí Por quê? Foi planejado ou não estava pensando? Não foi planejado. Realmente, isso foi uma notícia muito forte para mim, para minha família, porque eu estava envolvida em outras coisas. Eu estava no mundo que eu queria, né? Que eu gostava. E aí foi que eu comecei a estudar administração. Eu não conseguia estudar jornalismo naquele momento. Sempre foi minha essência. Porém, tinha que estudar administração porque é um pouco mais rápido, né, para me formar. Sim. Aí eu precisava trabalhar, precisava de dinheiro. E o nascimento do meu filho, isso para mim mudou tudo, até agora. Porque meu filho nasceu muito prematuro, de 28 semanas. Nossa. Nasceu cego. Nasceu quase morto. Realmente, ele morria todos os dias. Os médicos não davam esperança pra gente de nada. Isso lá na Venezuela? Lá na Venezuela. Ele passou já por 6 cirurgias. Inclusive, aqui no Brasil, já o ano passado fez a 6ª cirurgia, assim. E aí, isso pra mim, aí morreu uma Caterine, renasceu outra. E quando os médicos falavam... não, hoje ele não vai conseguir chegar até 10 horas da noite, por exemplo, porque ele já está muito mal. Aí vocês têm que fazer todo aquele negócio dos papéis, né? Porque ele já ia morrer. Para preparar, se Sim, preparar. Eles falavam isso. E aí ele não tinha nada positivo. Aí, obviamente, para uma mãe isso é muito forte. Aí mudou toda a minha vida. Realmente. Mas aí eu sempre tinha o sono da rádio e isso ficou guardado uma gaveta, né? Na rádio, no mundo do jornalismo, as coisas aí. Sim.
E eu gostei sempre de empreender. Depois disso, comecei a trabalhar em uma empresa de assessoria financeira, porque eu precisava de dinheiro, precisava os gastos do meu filho, a cirurgia do meu filho, essas coisas aí. E aí eu comecei a trabalhar, né, para levar essas coisas com ele. Depois ele melhorou, fizeram cirurgia nele, mas assim, melhorava, porém não vai durar 2 anos. Mas qual era o transtorno que ele tinha? Qual era a condição? Qual era o diagnóstico? O diagnóstico é um milagre mesmo, realmente. Ele não tinha condições de vida para nada, porque nasceu de 28 semanas, muito prematuro. Não estava formado completamente. Não estava formado. Ele tinha um coração grande, falavam os médicos para aquele momento. Ele tinha meningite, tinha muita coisa. Antes de eu vir para o Brasil, ele foi diagnosticado com um tumor, um câncer maligno no ouvido. Nossa. Qual a idade dele? Ele tinha 5 anos. 5 anos. 5 anos. Antes de a gente vir para cá. 5, 6 anos, assim, mais ou menos. Antes de ele vir para cá, para o Brasil. Isso lá chocou muito para mim, porque mudou tudo. E na minha cabeça, nunca estava migrar. A migração... vir para cá, para o Brasil, nunca. Não era opção. Não era opção, porque eu estava só concentrada em trabalhar, empreender a vida do meu filho. Assim, nesse momento mudou tudo. Você trabalhava o quê lá? Fora do administrativo? É uma empresa de assessoria financeira. E às vezes eu, quando podia, ia para a rádio, né? Porque lá na Venezuela, isso realmente é por amor mesmo. Isso porque não, lá na não é uma mídia profissão rentável. não tem. E a gente tem que ter muito cuidado, as coisas que fala. Então é um pouco mais cuidadoso e delicado, sim. Então eu gostava, porém não dava muito dinheiro e eu fazia outras coisas, né? Era um hobby. Era Para eu entender, as rádios, elas fazem parte do sistema do governo ou são particulares? Ou tem as duas? Agora tem que ser todos os meios de comunicação têm que ser parte do governo. São governos, são públicos. Sim, tudo. Então, depois disso, que meu filho passou aquele momento, né, daquela cirurgia do ouvido, que foi um milagre mesmo, porque ele tá agora vivendo só de milagre em milagre. Assim, eu tinha muita fé, uma fé incrível. Porque quando o médico falou, não, ele tem um tumor maligno no ouvido e tem que fazer uma cirurgia nele, porém não vai ter muito tempo de vida. Porque ele já tem 80% do tumor grande. Aí, de novo... Nossa. Assim, eu não conseguia fazer nada, eu estava muito Era deprimida. isso que eu queria saber. Como que você levou o emocional, levar essa parte profissional, trabalho, porque não posso parar de trabalhar, porque meu emocional está baixo, porque tem que trazer dinheiro para casa. Então, como você balanceava tudo isso? Graças a Deus lá, minha família é muito unida comigo. E eles entenderam, todos viveram comigo esse momento. Para minha família, meu filho hoje é assim, uma luz, uma bênção. Ninguém se explica como é que ele está vivendo agora. E eles me ajudaram muito, Deus, obviamente. E a coragem de saber que ele tinha que fazer cirurgia, ele tinha que viver. A mãe, né? Quando a gente é mãe, tem uma força maior. Força inexplicável, né? Sai assim por dentro. Você falou que não estava nos planos migrar, não estava nos planos sair do país para nada, porque a tua vida estava lá, as tuas raízes, os teus planos, projetos. E aí, o momento que a Caterine Mota teve que decidir sair da Venezuela, abandonar a sua história lá. Primeiro, meu esposo, ele veio para cá. Ele ficou aqui, ele estava aqui quase 2 meses, visitando uma família que ele tinha aqui e conhecendo um pouco as oportunidades que tinha aqui. Meu filho,
ele sentia muita saudade do pai. Aí ele falou, mãe, vamos visitar meu pai? Eu falei, vamos, só que vamos só 15 dias. Porque ele já tinha saído de uma cirurgia, né? Do ouvido, antes de meu esposo vir, ele tinha saído da cirurgia. Aí ele falou, mãe, eu tenho muita saudade do meu pai. Vamos visitar ele? Eu falei, vamos, só 15 dias, ok? Vamos. Bebeu água do Rio Branco. Aí ele falou, tá bom. E eu já tinha combinado com meu esposo para aproveitar, né, a viagem, para levar meu filho para algum médico para dar outro diagnóstico nele. Aí a gente viajou. No caminho foi muito difícil, me roubaram no caminho as malas, a gente perdeu a roupa. Olha só, vamos lá. É interessante esses detalhes, porque as pessoas, elas às vezes não têm a ideia do que os venezuelanos passam para chegar até o Brasil. Então é importante você contar esses detalhes dessas histórias para que elas tenham conhecimento do quanto é difícil, de quanto foi batalhador, quanto vocês foram persistentes para romper esses desafios e conseguir chegar até o Brasil. Sim, a gente pagou um carro de Porto Ordaz, que eu sou da cidade de Porto Ordaz, até Boa Vista, até o endereço onde morava meu esposo naquele momento. Só que o mesmo carro, a gente ficou em Pacaraima, tirando aquela documentação, né? Sim. O dono do carro não queria aguardar a gente porque meu filho tinha um problema na certidão de nascimento e tinha que aguardar, não sei o quê. E ele deixou de lá a gente sem dinheiro, sem telefone, sem roupa, sem nada. E levou as malas? Levou tudo. Porque ele estava levando outro pessoal que tinha que viajar para a Argentina, eu acho. E ele não conseguia me aguardar esperar. Vocês. Mas gente, não desembarcou as malas? Não, ele levou tudo. Como vocês fizeram? Aí eu comecei a chorar, comecei na frente dos policiais. Ai, meu Deus. Eu comecei a chorar e aí um carro dos Pacaraima, um motorista, eu falei, ele meio que entendia espanhol. Eu falei pra ele, olha, eu preciso fazer uma ligação pra meu esposo, me roubaram, não sei o que e tal. Aí ele ligou meu esposo, aí meu esposo falou com ele, mandou o Pix pra ele, e esse anjo que apareceu, que bom. Graças a Deus, depois de tanto tempo, a gente só comeu durante esse dia água e pão. Que a gente... Mas eu não tinha fome porque eu estava muito preocupada, né? Eu estava com meu filho e graças a Deus a gente chegou aqui no Boa Vista. Mas nunca recuperaram as malas? Não, nunca nada. Gente! Aí ele deu outras explicações, aquele moço, e aí isso ficou. E quando a gente chegou, não conseguimos ver meu filho em 15 dias, obviamente. Eu comecei... Na minha cabeça estava, eu vou só 15 dias, porque eu tenho que voltar, eu tenho que... outras coisas, outros planos, eu não tenho família aqui, eu não tenho, assim, eu não tenho ideia, não falo o idioma. Aí me falaram, não, tem trabalho, tem para fazer diária, mas é para limpar. Aí eu falei, tá bom. Eu fiz uma diária, limpar no restaurante, 11 horas diária. 11 horas de limpeza. Desde 5 horas da tarde até 4 horas da manhã. Nossa! Aí eu falava, tá bom, eu preciso de dinheiro, né? Porque eu vou levar dinheiro. Na minha cabeça estava, né? E eu vou levar dinheiro, meu filho precisa também. As coisas que a gente paga tudo. E isso... Olha o que ela está falando. Aqui a gente paga tudo. Você percebeu? Porque na Venezuela é diferente. É diferente. É diferente. É verdade. Água, luz. Na Venezuela você vive de graça praticamente, mas não tem nada. Eu sei. Entendeu? É o Você de não graça paga que nada. custa caro. É muito caro. Você não paga nada, mas em Não tem nada. consequência não tem nada. Não tem nada. Quando querem cortar o teu serviço, cortam e pronto. Exato. Você reclama para quem? Para ninguém. Não Não pode. tem como reclamar. É verdade. E aí? Então, esses eram os finais de semana que eu fazia essas diárias. No início, eu sempre lembrava da minha avó que ela falava, se você vai fazer alguma coisa, você tem que fazer bem. Porque assim, seja limpar no chão,
Perfeito. limpar o vaso. Você Melhor vai limpeza. bem. Melhor vaso mais Você limpo do mundo. não vai sentar. Eu sempre lembrava disso. Só que tem uma curiosidade. Eu nunca falei para minha família que eu estava aqui limpando. Por quê, Caterine? Porque minha mãe e meu pai, eles sabiam que... Eles me falavam assim, você não tem necessidade. Você não foi para lá limpar. Você tem uma profissão. Você não sei o quê. Você tem sua família aqui. Então, só para fazer um parêntese, então você não viveu a crise de digamos, fome, que muitos viveram para poder vir até aqui. Não. Você Graças não a Deus, viveu não. isso. Não, graças a Deus, não. Só veio Só para na visitar parte- o marido e ficou. Só na parte da saúde. Porque meu Ok. filho viveu tudo aquilo na parte da Então saúde. lá você não tinha as necessidades que a maioria das venezuelanos que vêm aqui sentiram, né, Dori? Fome, desemprego, muita tudo. limitação. É porque lá, assim, minha mãe... eu sou a única filha. E minha mãe e minha avó sempre me ensinaram a empreender muito. Elas sempre foram, assim, mulheres de empreender. Então, eu sempre... Além do que eu fazia, sempre gostei de empreender. Isso não deu certo, vamos fazer outra coisa. Bora fazer outra coisa. Então, eu gostava. Legal essa mentalidade. Olha Gostava só, sempre. Isso acabou protegendo, né? Sim, gostava Da crise. sempre de vender, de fazer, assim. Então, isso assim, de fome, graças a Deus, não deu assim muito. Obviamente, tive uns anos, 2016, 17, que foi forte, muito forte. A gente comia... Alguma coisa você comia. Assim, dava pra... Mas era muito forte. Às vezes você tinha dinheiro, mas não tinha nada pra comprar. Porque não tinha nada no supermercado, entendeu? Sim. Assim, foi um momento bastante marcante para todos nós venezuelanos. Verdade. Então, graças a Deus, esse momento passou para todo mundo. Só que, assim, a gente sempre buscava um jeito, né? Aí você ficou começar. limpando aqui, a tua família não sabia, mas você Não. trabalhava Continuou. limpando. Eu não falava para minha mãe, para minha avó, que minha avó, assim, tudo para mim. Eu não falava para ela, você tá limpando, filha? Não. Eu tô trabalhando, não falava de quem. Aí eu mudava o tema. Só que, além de limpar, meu esposo trabalhava às noites em um restaurante, né? E aí, eu fazia as diárias, finais de semana. Eu não gosto de ficar parada. Eu tenho um problema que eu não gosto de ficar muito tempo parada. Aí eu falei, eu tinha uma conhecida, né, venezuelana também, que ela começou a vender brigadeiros. E eu tinha poucos dias aqui. E ela me falou, Caterine, bora vender brigadeiros? E eu falei, bora, meu esposo não tá aqui, ele chega à meia-noite, sei lá, bora, vamos vender. Aí eu levei meu filho com uma bandeja de brigadeiros, eu fui para o Canarinho. Aí eu não entendia o idioma, não entendia nada. Aí comecei a vender brigadeiros. e... Quanto custava o brigadeiro? Eu acho que eram 3 por R$2. Eu tinha Era promoções. bem baratinho. Não sei. Não Muito sei. baratinho. Aí eu comecei. Só que isso foi uma experiência muito marcante para minha vida. Porque eu fui com aquela emoção, porém eu não sabia assim, as consequências que ia deixar isso, né, para a vida do meu filho. Eu levei meu filho na mão e eu comecei a vender esse sobremesa, né, para todas as pessoas que estavam lá jantando. E aí passamos por uma mesa de um senhor, lembro, e ele falou assim, eu não quero brigadeiro, você tem fome? E ele deu um pedacinho do pão que ele estava comendo, acho que era um sanduíche, sei lá, e deu para mim, e deu um pouquinho de refrigerante para meu filho, e deu R$12. Aí eu comecei a chorar. E meu filho falou, mãe, por que ele quer dar isso, que isso dele? Por que ele está dando para mim? Se ele tem fome, eu não tenho fome. Aí isso ficou muito marcante para mim, porque eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo? Eu tô precisando, mas eu estou levando meu filho para vender, e será que as pessoas estão me comprando porque eu tenho meu filho na mão? E aí eu fiquei repensando. Sim. Meu Deus, não vou levar meu filho. Que é isso, Caterine? Eu tô precisando, mas não posso levar meu tanto. filho Aham, assim. sim. E aí eu falei, não. Aí eu comecei, lembrei o que minha avó tinha falado, né? Você vai limpar bem.
E eu falei, não, eu vou limpar bem, porque eu não vou vender mais brigadeiro. Porque eu fico também com meu filho, assim, não podia deixar ele em casa. Sentiu que estava usando o teu filho para... E eu fiquei com meu coração muito, assim... Como se vocês estivessem mendigando, né? Isso, me senti um pouco assim. E ele é muito inteligente. Ele falou, mas se ele está com fome, porque ele quer dar um pedacinho do seu pão para mim. Ele percebeu. Aí, agora que ele entende, né, que a gente fala disso... E aí eu comecei a fazer as diárias, eu comecei a passar uns 15 dias. E nesses dias, o dono do restaurante falou assim, a gerente, Caterine, a gente está percebendo que você trabalha muito bem. A gente queria deixar você mais dias. Mais 11 horas trabalhando por dia. Eu trabalhava. Trabalhava bem. E aí eu trabalhei bastante nesse lugar. Bastante. E aumentaram os dias, aumentaram as diárias. Meu filho ia, às vezes, comigo para trabalhar até esse horário, 4 horas da manhã. Ou, às vezes, ia com meu esposo trabalhar, porque a gente não tinha com quem deixar, ele aqui. E ele passou todas essas etapas com a gente. E durante esse tempo, você já estava indo atrás da saúde dele, de avanços para a saúde, melhoras aqui? Eu estava esperando, porque sabemos que no hospital as consultas médicas demoram um pouco e tal. Eu lembro que nesse restaurante que eu trabalhava, eu conheci uma médica. E ela é cubana. E ela me falou comigo e tal. Depois ela me falou, vai para o posto X, que eu trabalho lá. Eu falei para ela sobre a situação que eu estava passando com meu filho, do médico. E ele falou, eu vou te orientar. Aí eu fui com ela, graças a Deus. Ela me orientou melhor e tal. E aí comecei a avançar um pouco mais rápido sobre a situação médica do meu filho. Sim. Caterine, e o que exatamente, qual foi o momento que você decidiu? Vou ficar, porque você veio para os 15 dias. Tudo bem que você estava fazendo diária, tinha mais oportunidade de dar seguimento a isso, mas você podia muito bem interromper e falar, não, acabou férias, meu filho já viu o pai, vamos embora, que é o nosso planejado. O que te fez decidir, não, eu vou ficar? Eu lembro que meu filho gostou. E a situação na Venezuela começou um pouco a piorar. Não, começou não. Piorou a situação. E começou a pandemia. Então, tudo isso... Aí eu falei, não, peraí. Eu sou muito crente de Deus. Eu falei assim, peraí, vamos esperar que mesmo que eu não queira aqui esses dias, mas é bom, o dinheiro está rendendo. Mesmo que seja limpando. Eu sempre sabia que tudo era um momento. Assim, tudo ia passar. Isso não era para sempre. Mas essas coisas que eu estava fazendo, limpando os banheiros, limpando o chão, era para ser perfeito, para deixar isso brilhante, para fazer assim, deixar bem. E aí começou tudo isso. Eu chamava para lá, para minha família falava, não, a situação está assim. E uma coisa que foi muito interessante, que a última cirurgia que meu filho fez lá na Venezuela, falaram que ele tinha o tumor, né? Quando fizeram a cirurgia dele, não era um tumor maligno que ele tinha. Era um corpo, falaram depois que era um corpo estranho que ele tinha lá no ouvido. Nossa! E isso ficou para mim, porque essa cirurgia, graças a Deus, eu não paguei quase nada. Mas essa cirurgia era muito cara, muito cara. E a gente não tinha essa quantidade para pagar. Aí a gente começou a falar com alguns conhecidos, alguns médicos, ir lá e começaram a fazer a cirurgia nele. Mas todos os exames, todos os resultados, 3 especialistas viram meu filho e falaram que ele tinha o tumor maligno no ouvido dele. E quando fizeram a cirurgia, ou outro médico, que a gente buscou vários especialistas, ele falou, não, eu vou confiar em Deus e vamos fazer a cirurgia. Aí ele fez a cirurgia, graças a Deus não precisou abrir aqui no ouvido, ele fez de outro jeito e conseguiu outras coisas no ouvido.
Então, isso ficou na minha mente também. Como é que estava a situação com os médicos lá naquele momento, Você que os perdeu a médicos, para confiança, tirar né? o dinheiro... Total, viu a Perdeu diferença. a confiança, é verdade. Eu estava preocupada por isso. E quando vi que aqui no Brasil era um pouco mais fácil a questão da medicina, aí eu gostei dessa parte. Ai, que bom. E essa história incrível, que a gente, assim, eu tô aqui em silêncio porque eu quero acompanhar onde vai chegar essa história incrível da Caterine. Mas a gente precisa agora ir para o nosso intervalo comercial. A gente já volta com a continuidade dessa história, com Caterine e sua saga para chegar aqui no Brasil e permanecer. Voltamos com o nosso bloco e vocês estão gostando dessa história? A gente fica assim, esperando, parece um filme, parece uma série. É uma história linda. Os venezuelanos que chegam ao nosso país têm histórias impressionantes de superação. Mas por falar em venezuelanos, a gente precisa colocar para vocês uma situação que é o seguinte: nós temos o nosso patrocinador querido, Parima Distribuidora e Parima Rent-A-Car. Inclusive, ele investe, meninas, muito suas empresas na Venezuela. Então, a gente tem aqui uma venezuelana e o nosso apoiador, nosso patrocinador, Parima Rent-A-Car, ele é um empreendedor incrível, um dos maiores aqui do estado, e ele investe no país da Venezuela. E ele tem, sabia, Gi, a melhor locadora de veículos, viu, Oris, do estado de Roraima. Vocês alugam um carro? Muito bem. Quando vocês viajam, vocês locam? Eu alugo. Você aluga? Eu alugo. Eu Quando também. eu viajo, eu alugo carros. Então, agora aqui a gente tem a oportunidade de, em Roraima, ter a melhor locadora de veículos e nosso estado está crescendo muito, está vindo muita gente de fora investir aqui e essas pessoas precisam locar carros. Então, nós temos aqui, nosso apoiador, a melhor locadora de veículos, os melhores contratos, os melhores descontos e os melhores carros, viu? Muito novos. E aí você pode procurar a Parima Rent-A-Car e fazer a sua locação. Eu vou viajar agora, mas eu não tenho, com certeza para onde eu vou não tem Parima Rent-A-Car. Mas aqui em Roraima nós temos a melhor locadora. Já fica o pedido, né, para Parima. Fica o pedido. Parima tem uma cidade nova para você abrir. Exatamente, abrir em todo o Brasil, por favor, Parima. E falando em abrir, vamos agora falar de fechar ciclos, fechar uma fase. Eu quero saber, eu sei que vocês também, meninas, qual foi o momento que a Caterine disse: até aqui eu saio hoje do restaurante, de ser faxineira de restaurante? É um filme, parece um filme. Vamos lá, uma série. Bora, Caterine, fala, Caterine, por favor. É porque, assim, chegou um dia que eu me cansei. Porque falei, ok, a gente vai ficar aqui, eu vou limpar, mas eu passei bastante preconceito naquele lugar. Infelizmente, a gerente, não sei o que tinha comigo. E você limpava tão bem? E não sei se era por conta do idioma, que eu também não entendia. Não sei. Não quero pensar outras coisas, mas eu sentia. E, por exemplo, ela, na madrugada, 3 horas, falava, olha, tudo tá pronto, posso ir embora. Ela jogava água com sabão no chão do banheiro. Meu Deus! E aí falava, menina, ainda falta. Porque a hora de saída era 4 horas da manhã. Aí eu chorava, até que falei um dia, não vou continuar. Porque eu não mereço já. E aí... aí agora vamos tratar uma coisa que é sobre mentalidade. Quando você olhava para essa situação, ou seja, ela estava dificultando a tua vida, dificultando o trabalho para você. O que isso fazia você pensar? Como isso agia dentro de você? Qual era a mentalidade que você tinha nesse momento? Minha mentalidade era que eu estava guardando dinheiro. Precisava do dinheiro. Sim, precisava de dinheiro. Alto, sim. E realmente eu queria... tinha uma coisa que quando eu trouxe meu filho para cá, para o shopping, a primeira vez que a gente foi, tinha uns carrinhos para ele andar. Eu acho que custava R$30. E o sorvete. E o salário do meu marido não dava para isso, só para as contas e só para comer, assim, o básico.
Aí eu falava, se eu quero, meu filho sempre chorava, mãe, eu quero estar lá, mãe, não sei o quê. Aí eu falava, não, eu vou levar. Meu primeiro R$ 50, que era o valor da diária, o primeiro eu fiz, levei ele para aquele brinquedo que ele queria, comprei um hambúrguer no shopping, comprei sorvete e acabaram os R$ 50. Porque Então, peraí, Caterine. A sua diária, você ficou quantas horas trabalhando? 11 horas. Você ficou 11 horas trabalhando. E essas 11 horas, o resultado dessas 11 horas foi comer o hambúrguer, tomar o sorvete com o teu filho no shopping. Passar o tempo com meu filho e comprar as coisas que ele precisava. E guardar dinheiro. Sim, porque eu chorava quando ia para o shopping, não tínhamos dinheiro. Sabe? Eu imagino. Para meu filho. E ele, mãe, eu quero ser brinquedo. Meu Criança Deus, é não muito entende, difícil, muito difícil. Mãe, eu quero um sorvete. E eu lembro que antes de eu começar a diária, os primeiros dias que eu estava aqui, a gente guardava aquelas moedas. Isso. E o sorvete valia R$ 3. E a gente guardava para o domingo ir para o shopping comprar um sorvete para ela. Antes de eu começar. Que legal. Até que eu falei, não, vou parar porque já passei muitas coisas aqui. Eles não estão valorizando meu trabalho. E eu chorava e tudo. Mas eu estava precisando, né? Sim. A necessidade, eu precisava trabalhar. E aí, eu comecei a empreender. Eu comecei a falar assim, o que eu vou fazer? Eu tenho que utilizar as coisas que eu já sei. E falei para meu marido, olha, tem um dinheirinho guardado aqui, eu vou usar. Vocês conseguiram poupar. Olha. Eu vou fazer eu gosto muito de fazer bijuteria. Eu comecei a fazer brincos, coisas. Aí eu vou oferecer para as pessoas que eu conheço. Conheci uma pessoa que tinha uma loja no shopping, aí eu comecei a oferecer para ela, olha, sabe que eu faço isso? Posso deixar aqui, você vende para mim? Aí comecei a fazer parcerias. Obviamente, isso não dava tanto assim. Eu gostava de fazer, mas não dava muito dinheiro, assim como eu queria. Aí depois comecei a fazer voluntariado nas ONGs e comecei depois a trabalhar em uma ONG. Trabalhei. Mas como você chegou até a ONG? Como foi essa conexão? Foi um convite? Você chegou lá, olha, eu quero ser voluntária? Como foi? Eu comecei como voluntária porque um dia eu fui tirar minha documentação na Caritas. E aí estava uma irmã das caridades precisando de voluntários. Aí eu me voluntariei para ajudar esse dia. Então aí ela, você quer ser voluntária? Eu falei, sim, eu comecei com as irmãs da caridade. E aí depois com as irmãs escalabrinianas. Aí comecei com elas e aí depois começou uma vaga para educadora social na Caritas. E o idioma, peraí, porque assim, gente, eu fico impressionada com vocês. Gi, os venezuelanos chegam aqui com 3 meses, eles estão falando português melhor que a gente. Eu impressionada. Eu acho isso impressionante. Como que vocês conseguem dominar tão rapidamente o idioma, gente? E não fala errado. Não eu tô fala, aqui prestando atenção, ela não fala errado. Não fala. Tô dizendo. Meu Deus, obrigada. É verdade. O idioma, então... Você começou a estudar português? Eu comecei a ler, a estudar, a aprender. Tinha que correr, porque a comunicação aqui é a base, né? Eu não fiz curso naquele momento, mas eu estava aprendendo, eu estava lendo, eu estava fazendo Duolingo, eu estava buscando a forma. Salva todo mundo. Sim, buscando as formas para aprender, porque eu sabia que eu não queria voltar para limpar, porque tudo isso era uma etapa para mim. Sim. Aí recomecei de novo, ser voluntária, depois comecei a me candidatar nas ONGs, e aí fiquei lá na Caritas. E aí comecei uma experiência maravilhosa naquela ONG. Passei alguns anos lá. E naquele momento, depois, tinha uma conhecida lá dentro, que ela era minha amiga, muito minha amiga. E eu falei, tá faltando alguma coisa, eu quero empreender. Aí ela falou, vamos, empreendedora falava. Vamos empreender. Aí a gente abriu um restaurante venezuelano. Uau! Sim. Aí é onde eu queria chegar. Porque assim, eu conheci a Caterine
A grande Caterine Mota, eu conheci ela sendo uma organizadora de eventos grandes aqui em Boa Vista, trazendo um artista muito famoso da Venezuela para cá. Então, eu conheci já ela como uma grande empresária, trazendo artistas de peso, enchendo locais gigantes de venezuelanos. Ou seja, eu quero saber como foi essa transição da menina, da Caterine, que limpava restaurantes e vendia brincos, até se tornar essa empresária. Como foi essa transição daí para lá? E aí, Orish, me permite fazer uma indagação que é o seguinte. Você descobriu que havia um público carente de eventos específicos, direcionados. Ou seja, os venezuelanos que estavam aqui, que são muitos, não tinham entretenimento voltado para eles. Eles iam para as festas nossas. Exatamente. E você percebeu esse nicho? Foi isso, Caterine? Eu achei a ideia incrível. Incrível. Sim, né? A primeira coisa que a gente abriu, né? Aquele restaurante venezuelano, eu abri como uma amiga. Qual o nome do restaurante? Qual o nome? Latinos Grill. Latinos Grill. Naquele momento. Mas aí, como eu tinha trabalhado antigamente na rádio na Venezuela, ficaram alguns contatos, eu gostava disso. Essa essência sempre ficou. Gostava dos eventos, gosto dos eventos, as coisas, os shows. Eu comecei exatamente a olhar o mercado, a ver as necessidades. Olha, não tem aqui muito entretenimento assim, cultural e tal. E eu gosto muito disso. Aí eu comecei, peraí, vou perguntar, vou falar, vamos... Alguém tem que me falar que sim. Aí comecei a perguntar para algumas pessoas, né? Aí eles falavam, não, Boa Vista, a gente não... muitos não vieram para cá, não confiavam muito, realmente não confiavam. Ela sabe que foi muito forte no início, porque muitas pessoas não confiavam naquele evento. Tanto assim, é um artista tão grande que as pessoas ficaram incrédulas. Muitas pessoas falavam, não, eu não acredito que esse homem vai vir para cá, que a Caterine vai trazer, não. E muita gente não foi para o evento. Eu tive o prazer, a honra de ser a apresentadora do evento para esse momento. E muita gente não foi e depois ficou arrependido. Com certeza. Como assim que eu perdi? Agora, Caterine, quando você vai trazer de novo? Próximo. É porque é uma coisa Quem muito... veio primeiro? Quem foi o primeiro cantor? Foi um que eu trouxe. Ele é muito cultural. A gente... assim, muito do folclore, né? Da música tradicional, assim, raiz da Qual Venezuela, nome? que é Qual? música janeira, o gênero, música janeira. Janeiro é um gênero? Sim, É um gênero. sim. Só para fazer um destaque, vocês brasileiros que me assistem, nossa música tradicional não é merengue, não é salsa. Não? Tô sabendo disso agora. Vocês não sabiam, não acredito. Joy não sabia. Olha, quero dizer que brasileiro que me pergunta isso, salsa é sua música? Olha, é como que estivesse me ofendendo. Qual que é a Ensina, música, gente? Qual É que a música Janeira. Que foi o artista que a Caterine trouxe, chamado Vitico Castillo. Ele é muito conhecido lá e é assim uma coisa que vem no sangue da gente. Como é que é a música janeira? Canta alguma aí pra gente. Ele tem a harpa. Tem a harpa. O 4, as maracas. Mas como é que chamam o 4 aqui? Viola? É tipo uma... Gente, Viola. canta pra Viola. gente Mas é alguma de música janeira. 4 cordas. Você sabe alguma música janeira? A gente sabe os corinhos, né? Corinho Bom, pra gente. Pra gente que... começar a aprender sobre a só pra gente cultura. saber. Uma que... Vai que tu é cantora, amiga. Vamos! Gente, uma que os venezuelanos gostam muito, que é assim, para finalizar as festas, que se chama 4 da manhã. Sim. Porque como o venezuelano gosta muito de festa, a gente não faz festa para acabar meia-noite, não. Como assim? A festa acaba já quando o sol nasce. Então, quando botam essa música nas festas, é um sinal de que, já tá na hora de ir embora. Misericórdia, 4 da manhã. Canta pra nós. Eu Canta disse Vai, assim, Eurice. do nada.
Podcast Mulheres Seguras é assim. Diz, son las 4 de la mañana, sírvame otro trago de caña, no me corra cantinero. Dile que tengo un dolor y esa fuerza de licor que Uau. calmo ese desespero. Que lindo! Vem cá, mas isso daí é pra ir embora? Aí o cantor pede, o cantor tá falando pro cara do que? Do bar? O som, Do barman, tá falando pra ele que são 4 da manhã e que não é pra ele mandar embora ainda. Que ele vai pagar ao mais pra ele ficar mais tempo, porque ele tá separado, a mulher largou ele, tá com dor, Tá precisa com dor beber de muito. Quer continuar? Quer dizer que você trouxe qual é o nome dele? Vitico Castilho. Você trouxe o Vitico. Olha. E deu dinheiro trazer o Vitico? Deu. Deu? Ou seja, Deu. deu, mas como eu não conhecia muita gente, eu tava muito nova nisso aqui, né? E eu não tenho muitos conhecidos, assim, de confiança. Porque essas coisas, dinheiro tem que ser Sim. muito cuidadoso, né? Sim. Aí aconteceram algumas coisas, desapareceram algumas coisas aí, perder também dinheiro. Assim, Mas ela Foi uma deu boa experiência. Quando- Pagou, se pagou, Se pagou. tudo se pagou. tudo, Ótimo. graças Fez, a fez Deus. teu nome. Fez teu Falando nisso, o Vitico vai gostar de ouvir seu nome aqui na podcast É, Mulheres esse Seguras. Eu gosta. falei com ele, viu? Olha, faz o corte. Vamos lá. Qual o nome dele? Vamos fazer uma chamada pro Vitico. Vitico Castillo. Vitico Castillo. Puede volver. Puede volver al Brasil porque brasileiro espera por você? Por usted. Por você. Vai voltar. E contrate Caterine, viu? E aí, Sim, e aí, Caterine? Caterine? Então, isso foi muito bom. Só que ficaram algumas experiências. Depois eu fiquei um pouco machucada, porque estavam algumas pessoas. Eu conheci, graças a Deus, o Diego e a Aurice. Agora são meus grandes amigos. Mas tinha outras pessoas que realmente me decepcionaram. Porque isso é dinheiro, Sim. foi muita coisa. Então, depois aí eu gostei muito. Realmente gostei. Mas a minha sociedade parou. Aí finalizou a sociedade que eu tinha com o restaurante. Ah, com o restaurante. Sim. Mas aí depois meu filho começava a me falar assim, mãe, eu saí da ONG. E meu filho me falou, mãe, eu quero compartilhar mais com você. Você passa muito tempo trabalhando. Compartilhar, conviver, né? Sim. Você passa muito tempo trabalhando. Eu trabalhava muito. Porque no dia na ONG e à noite no restaurante. Ah, porque você continuou na ONG. Sim, na ONG e no restaurante à noite. realmente, era o E dia. aí o evento, não sei o que, meu filho falava, mãe, ele já tava crescendo. E eu, né? preciso mais tempo com você. Aí começou a Olha, tomar. ele tem muita maturidade, tá? Sim. Desde Quantos desde anos novo. ele tinha? Ele tinha 10 anos, mais ou menos. 10. Eu acho que eu não tivesse podido falar para o meu pai com 9 anos, pai, eu preciso mais tempo com o senhor. Não, ele fala, a gente tem muita boa comunicação. Que show. E aí ele falou... Então, a essa altura, você já tinha decidido permanecer no Brasil? Não, claro, com certeza. Já tava Ele já mais estava na escola, já meu filho... Definido, ok. Muito bem. E aí meu filho falava assim, eu falava, não, eu tenho que fazer alguma coisa, porque já é verdade. Tá passando o tempo e eu já não tenho muita convivência com ele. Eu queria, assim, comer um almoço quentinho com ele. Só o final de semana que a gente conseguia fazer isso. Poxa. E aí eu comecei a empreender várias coisas, aí mudava uma coisa, não, isso não para aqui, vamos fazer isso aqui. Não, isso, vamos fazer para viver disso é um pouco complicado. Então a gente tem que provar Testou várias coisas. várias coisas. E aí foi onde chegou o Solar City. Aí foi onde a gente viu a oportunidade de energia solar Que legal. por uma pessoa que a gente conhecia, né? E a gente, olha, tem uma oportunidade. Mas eu tinha medo.
Mas mesmo com medo, eu falava, não, vamos na frente, porque a gente não tem outra entrada de dinheiro. Meu filho tá precisando. Isso que você tá falando é incrível. Gente, o medo, ele não é para paralisar, é só para você ter cautela, mas ele não pode parar você. Vai com medo mesmo, foi isso que você fez, né, Caterina? Sim, porque eu olhava e olhava meu filho. Vai com medo. E aí ele não sabia de nada, ele estava tão feliz porque a gente levava ele para sua música. Meu filho faz música, faz natação, não sei o quê. E eu amo isso, levar ele para a escola, levar ele para o piano, levar para natação, assim, Legal. acompanhar ele. E eu amo muito isso, o tempo que eu não passei, porque a gente trabalhava muito, nós migrantes trabalhamos muito aqui. E eu gostava, eu falei, não, eu não quero voltar, porque não tem outra opção. A gente tem que dar um jeito. Deus está com a gente tem que dar um jeito. E aí começamos a ver a oportunidade de energia solar, mas eu falava sempre o que minha avó me repetia. Caterine, se você vai fazer uma coisa, tem que fazer Bem feito. E então, qual é o diferencial de Solar City hoje? Porque você fala, tem que ser bem feito, tem que ter alguma coisa diferente. Qual é? Porque tem um diferencial muito grande, né? Que a gente, assim, que o medo às vezes paralisa, porém é a nossa força. A gente falava assim, nós somos venezuelanos, tem bastante preconceito aqui, porque infelizmente enfrentamos alguns clientes que falavam, venezuelano, vocês vão embora e vão me deixar sem placa, vão me roubar, essas coisas. Era mais complicado, era muito complicado. Eu falava, não, a gente tem que dar o tudo aqui. A gente tem que fazer uma boa instalação, a gente tem que fazer um bom trabalho, tudo perfeito praticamente, e um valor que seja um pouco diferencial para iniciar, né? Porque qualidade e um valor justo. bem. Sim, para a gente começar e fazer o nome que no início era complicado ir para a rua oferecer energia solar. Caterine, estamos chegando já quase no final, mas nós temos uma perguntinha para você que marca muito a sua vida e queremos que seja também marcante para o nosso público, principalmente para as mulheres que estão nos assistindo hoje. Como a Caterine de hoje se vê daqui a 10 anos? O que ela estaria fazendo para sentir essa realização e essa plenitude de todo migrante? Nossa, que pergunta. Eu falei para vocês no início que eu sempre gostava do meio, né, da rádio, essas coisas. Agora sou estudante de jornalismo da Universidade Federal. Parabéns! Muito bom! E isso para mim é uma conquista muito grande, porque eu estou retomando aquilo que eu tinha guardado. E olhar assim para meu filho e olhar tudo que a gente passou, o que a gente ainda às vezes se enfrenta, mas olhar para trás e até onde chegou agora e ainda o que falta, isso para mim é maravilhoso. Assim, eu falei para ela que eu sempre falo do renascimento, porque eu renasci cada vez que me falavam, seu filho morreu. E aí não morreu, um milagre. E quando a gente recomeçava aqui a empreender, a limpar, uma coisa assim, a empreender, a começar de zero, tudo. Daqui a 10 anos, eu vejo já me formada, em nome de Jesus. Outros empreendimentos, eu gosto de empreender. Gosto também de inspirar nossos paisanos venezuelanos, inspirar nossas mulheres, principalmente as mães, e levar meu filho assim. Eu sempre falo para ele, você sempre tem que falar que você é um milagre, que Deus fez com você e que é possível. É verdade. Então, daqui a 10 anos eu quero já estar formada, daqui a 10 anos eu já quero ter vários empreendimentos, empresas, ser referência. E principalmente essa humanidade, né? Abraçar os nossos irmãos venezuelanos, as mulheres, que nós mulheres passamos tanta coisa. E depois de hoje, você já é referência. Ai, obrigada. Você já é, né, doutora? Já é. Sua história é muito inspiradora. Obrigada. Qual é a dica, Caterine? Deixa eu aproveitar aqui antes. Eu falei que não queria chorar. Eu sabia que essa lágrima cairia. Qual é a dica que você dá
os outros imigrantes que estão aqui e até para os brasileiros que têm um sonho, que querem começar a empreender. Você teve muita experiência, porque você testou vários ramos, você trabalhou em várias outras ocupações. Sim. E você acabou decidindo por um nicho que é muito técnico e você conseguiu ter credibilidade no ramo. Obrigada. O que você dá como dica para as pessoas que têm esse interesse em empreender? Eu sempre falo, né? Faz o que minha avó me falava, sempre que até agora me fala. Você vai fazer uma coisa, faça bem. Faça bem, que sempre lembre de seu nome. E confiar. A gente sempre tem medo. Medo de vai dar certo, vai dar errado. Vamos fazer. Vai dar certo, vai dar errado, mas você fez. Você não sabe se vai dar certo ou se vai dar errado. Eu sempre confio em Deus. Eu falo assim, se a gente passou tanta coisa na Venezuela, porque realmente cada família vive uma história muito diferente, né? Mas todo mundo passou. Eu sei que aqui no Brasil, da forma que o Brasil acolheu nós venezuelanos, é uma oportunidade maravilhosa. E para os irmãos, para vocês brasileiros, que primeiramente a gente é muito grato por isso, o que eu falo é que a gente tem que ter coragem, fé e confiança, assim, o que você é, sua essência, o que você pode fazer. Porque sempre tem uma coisa boa para fazer. Então, nós, principalmente, eu falo sempre das mais mulheres. Assim, que nós somos tão guerreiras, incríveis por nossos filhos. Nós temos que confiar nessa força. Isso mesmo. Parabéns. Parabéns. As mulheres, em geral, elas são imparáveis. Sim. E o que me chama a atenção na tua história são 2 pontos muito fortes que eu percebi aqui. A tua ancestralidade, você falava muito da tua força, da referência da sua avó e do estímulo que foi o teu filho na tua vida. Então, assim, a gente quer agradecer muito a tua presença aqui, contar a tua história, porque mulher segura não espera. Mulher segura constrói, ela ocupa o espaço dela e o nosso espaço é o melhor espaço. Então, muito obrigada a você, muito obrigada, Oriche, muito obrigada, Gi, mais uma vez nessa bancada. Obrigada, Caterine, seja muito bem-vinda a esse movimento de mulheres seguras. E a vocês que nos assistem, muito obrigada e até o próximo encontro. Até o próximo.